Salmos capítulo 66, versículo 20 nos diz: Louvado seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração e não deixou de me dar seu amor constante e fiel. Esse texto sagrado afirma que Deus não nos rejeita, nem aparta de nós a sua graça. Ele não desiste de nós. Deus não desiste de você, meu irmão e minha irmã, até que você aprenda o querer dele na sua vida. Por mais que Israel e Judá tenham se apartado do Senhor inúmeras vezes, Deus nunca, jamais se apartou deles a sua graça e nunca rejeitou a sua oração. Mesmo quando Deus os disciplinava, era como um pai que batia com muita dó no filho que amava. Em Neemias capítulo 9, versículo 28, a Bíblia diz que quando Israel se via em descanso, tornava a fazer o mal diante do Senhor, e o Senhor os entregava nas mãos dos que os oprimiam como uma espécie de disciplina. Mas, convertendo-se eles e clamando ao Senhor, o Senhor os ouvia dos céus e, segundo a sua misericórdia, o livrava muitas vezes. Então, quero dizer para você, Deus não desiste de você. Quando clamamos, quando nós pedimos perdão ao Senhor, quando nós erramos, mesmo nos nossos erros, nas nossas falhas, Deus ele nunca vai desistir, não desiste de você. Vá, peça perdão, clame a Ele, porque Ele não desiste de você. Em Esdras, capítulo 9, versículo 9, o próprio sacerdote Esdras reconheceu que o Senhor nunca o desamparou nem desistiu deles, dizendo: porque servos somos, porém a nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Deus não desiste de você. Deus não desistia. O sacerdote Esdras viu que Deus nunca desamparou eles, que Deus nunca desistiu deles. Em Salmos capítulo 31, versículo 22, até Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou a pensar em um momento da sua vida que Deus tinha desistido dele. E revelou isso dizendo: pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não o bastante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Muitas vezes nós também achamos que Deus desistiu de nós. Muitas vezes na nossa luta, muitas vezes nas nossas tribulações, no que estamos passando, parece que Deus desistiu de nós, parece que Deus não nos está vendo, parece que Ele está em silêncio. A gente ora, nós oramos e parece que nada acontece. Mas eu quero dizer para você que Deus não desiste de você. Deus está olhando para você. Deus, como Ele olhou para Davi, até Davi se achou que Deus tinha desistido dele, mas ele viu que quando ele clamou, Deus o ouviu. Em Salmos capítulo 66, versículo 20, o salmista bendiz ao Senhor dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus, Ele não rejeita a nossa oração. Quando nós chegamos a Ele contrito, com o coração quebrantado, Ele diz que Ele ama aqueles que têm um coração quebrantado. Então, quando nós chegamos a Deus, pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas, mesmo que tudo que estamos passando, Ele está ali pronto a nos ouvir, porque Ele não desiste de você. Em Isaías capítulo 41, versículo 9, o Senhor disse a Israel: tu, a quem tornei dentre os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Deus, Ele não nos rejeita, Ele nos chamou para ser seu. Nós somos seu povo e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, nós somos filhos teus. Então, Ele não desiste de você. Em Isaías capítulo 44, versículo 1, o Senhor ainda conforta Israel dizendo: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi.
Mesmo Israel tendo afastado de Deus, o Senhor nunca desistiu dele. Então Deus não desiste de você. Deus o ama. Muitas vezes você está dizendo aí, Deus não me quer mais, Deus desistiu de mim porque eu me afastei dele. Ele não desiste de você. Ele o ama, ele deu o seu filho para morrer por mim e por você, porque ele não desiste, ele nunca desistiu de um servo teu, ele nunca desistiu daquele que o ama, da sua criação, da sua criatura e dos seus filhos. Ele não desiste de você. Em Oséias capítulo 14, versículo 1, o Senhor não desiste de Israel, apela para o seu povo dizendo: converte-te, ó Israel, o Senhor o teu Deus, porque pelos teus pecados têm caído. Em Isaías capítulo 54, versículo 7, Deus mostra sua paixão por Israel e que não desistiu do seu povo dizendo: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em Zacarias 10,6, mesmo Israel tendo deixado o Senhor não desistiu deles e prometeu restaurá-los, dizendo: e fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles e serão como se não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu os ouvirei. Deus não desiste de você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Em Romanos, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo confirma que Deus não desistiu de seu povo, nem o rejeitou, dizendo: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Em Jeremias capítulo 3, versículo 12, mesmo Israel tendo abandonado o Senhor não desistiu dele e deu uma ordem ao profeta Jeremias dizendo: vai, pois apregou essas palavras para a banda do norte e dize: volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair da minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Portanto, meu amigo, minha amiga, portanto, meu irmão, minha irmã, mesmo que você tenha abandonado a casa do Pai, mesmo que você tenha saído da presença de Deus, mesmo que você deixou de orar a Deus, Deus continua como o pai do filho pródigo, aguardando o seu retorno. Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste da sua família. Ele não desistiu de você. Deus, ele não desiste de você. Deus o ama. Volta para o Pai. Mesmo se você saiu da tua presença, volte para Ele hoje. Ele não desistiu de você. Você que parou de orar, Ele não desistiu de você. Você que parou de ir para a igreja, Ele não desistiu de você. Ele não desiste daquele que o ama. Ele não desiste daquele que é chamado por Ele. Ele não desiste dos teus filhos, pois Ele deu o seu Filho para morrer para cada um de nós. Aqui quem vos fala é o Edson Oliveira. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.